A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou Ronaldo Pontes, você está no canal da nossa igreja Assembleia de Deus, na cidade de Olambra, São Paulo. Fique conosco, porque nós vamos estudar, a partir desse momento, a lição de número 1 do segundo trimestre do ano. E esse trimestre tá uma bênção, e o tema do trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse tema está baseado na carta aos Efésios. Então, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é objeto de estudo a partir de agora. Nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a saudação do apóstolo no começo dessa carta. Antes disso, deixa eu falar para os irmãos que ela é dividida em 3 blocos. Essa lição, esse trimestre todo, está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é a apresentação da epístola, saudações iniciais e identificação do remetente, o apóstolo Paulo, e o destinatário, que é a igreja de Cristo. O segundo bloco vai falar sobre a doutrina da epístola, a parte doutrinária, os ensinos sobre o que é ser igreja, as bênçãos disponíveis para a igreja, o significado de salvação e a natureza da igreja. O segundo bloco, essa parte é doutrinária. Vamos aprender muito sobre o que é ser igreja. O terceiro bloco é a parte prática da carta, né? Parte prática da epístola. Carta e epístola, irmãos, é a mesma coisa, tá? Ensinos sobre a conduta dos salvos nesse mundo. Então, a terceira e última parte da epístola, o terceiro bloco e o final da epístola, vai falar sobre a prática. E que prática? A prática da conduta dos salvos nesse mundo. Autoria e data. Autor é o apóstolo Paulo, né? No começo da carta fica claro isso. A data, 62 depois de Cristo. Tá? 62 depois de Cristo. Ela é uma epístola da prisão, né? Juntamente com mais 3 cartas que são Colossenses, Filipenses e Filemão. Então, essas cartas são as cartas que Paulo escreveu na prisão. E a prisão final de Paulo, a última prisão do apóstolo, foi em Roma. E ele estava preso em Roma e foi o final da sua carreira, né? Quando lá ele esteve. Antes de chegar em Roma, ele passou por muitas tribulações. A sua trajetória foi uma trajetória difícil, uma trajetória de perseguição. Olha, eu até tenho uma lista aqui só para você ter uma ideia. Foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Só um resumo do histórico, da trajetória desse apóstolo. Sofreu muito o apóstolo Paulo. Mas no final, antes de morrer, ao invés de murmurar, de reclamar, ele diz assim, lá em 2 Timóteo 2,12: Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Coisa extraordinária. A fé do apóstolo em Deus é o que mantinha ele firme, mesmo em meio à adversidade, à tribulação. Nós estamos passando por momentos difíceis e o que é que nos sustenta diante de Deus, em pé, firmes, é a fé em Deus, é a confiança de que Deus está conosco e a tribulação vai passar e nós vamos ser vitoriosos. Segunda parte da lição, os destinatários. Para quem que ela foi escrita? Qual o endereço dessa carta? Ela é uma carta considerada gêmeas com Colossenses, porque é muito parecida com Colossenses. É muito parecida. Ela é endereçada aos crentes de Éfeso, que Paulo chama de santos, e também aos crentes de toda parte que ele chama de fiéis em Cristo. Então, os santos aqui que Paulo está se referindo não é aquela pessoa, não são aquelas pessoas que não pecam, que não erram, que são perfeitas. Não. Também não são aquelas pessoas que já morreram e são canonizadas, né, como a igreja romana faz. Não. Santos aqui são pessoas que nasceram de novo,
deixaram o mundo, foram separadas do mundo e agora vivem para Deus. Entendeu? Isso é ser santo na Bíblia. Isso é ser santo na Bíblia. Fiéis em Cristo. Os crentes fiéis são todos aqueles que tiveram uma mudança de vida. Não uma mudança geográfica, mas uma mudança de mente. Uma mudança de mente que a Bíblia chama de metanoia, que nós chamamos, né, de metanoia, que é a transformação da mente, dos pensamentos, da forma de pensar. Então, creram em Deus, passaram a obedecer ao Cristo ressuscitado, então são tidos como fiéis em Cristo. Muito bem. A cidade de Éfeso, falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Era uma das 5 maiores cidades de Roma, do Império Romano. O grande destaque de Éfeso era o seu templo gigante. Esse templo era consagrado a uma deusa chamada deusa Diana, a deusa da fertilidade. E esse templo era gigantesco, irmãos, muito grande. Né? Eles até diziam que a estátua da deusa Diana ele tinha caído do céu. Então eles tinham uma grande reverência por essa imagem, por esse ídolo, né? E era a deusa da fertilidade. Então nesse templo eles faziam o que para agradar essa deusa? Práticas sexuais. Né? Sexo ali era praticado no templo. Existiam as profetisas do sexo, então esse tipo de orgia era cometido ali. E eles tinham isso com naturalidade, né? Achavam que assim agradariam aquela deusa. Portanto, era um templo que era o destaque da cidade, né? Era a coisa mais extraordinária da cidade de Éfeso. Ela era famosa por isso. E eles fabricavam os santinhos e com isso tinha um grande lucro, né? Coisa que o apóstolo Paulo chegou lá, quando ele lá esteve pela primeira vez e atrapalhou bastante esse comércio. A cidade de Éfeso, então, era uma cidade... Aliás, a igreja de Éfeso era uma igreja que cresceu, porque quando o apóstolo lá esteve pela primeira vez, ele encontrou 12 discípulos, a Bíblia diz, né? Lá em Atos 19, a partir do verso 5, está contando essa história. Ele batiza esses irmãos nas águas e também os incentiva a receber o batismo com o Espírito Santo, coisa que acontece, e eles são revestidos de poder. E assim começa um trabalho glorioso nesse lugar. Não é? E quando Paulo vai estabelecer a igreja, diz a Bíblia que ele não consegue pregar nas sinagogas, ele tem dificuldade com isso, porque alguns judeus lá, radicais, não aceitam aquele trabalho do apóstolo Paulo, dificultam as coisas. Então o que ele vai fazer? Ele aluga um salão numa escola de um homem chamado Tirano, e nesse salão ele começa então a ensinar, e ali a igreja começa a se estabelecer, e cresce grandemente, né? E diz a Bíblia, lá em Atos 19, diz que o poder de Deus era tão grande na vida do apóstolo, que até os lenços, os aventais de Paulo curavam os enfermos, os demônios eram expulsos. Por onde Paulo passava, ele deixava um rastro de poder, de sobrenatural. Foi uma coisa grandiosa que aconteceu naquele local. Claro que isso desagradou aquelas pessoas, aqueles líderes daquela cidade, mas ali a igreja cresceu e a igreja cumpriu com o seu papel, que é o de levar libertação, cura, não é? E vida nova para as pessoas. É isso que a Igreja de Deus continua fazendo até hoje. Até hoje. A missão da igreja como corpo de Cristo é fazer com que o mundo conheça a Deus. Isso é glorioso. A última parte desta aula vai falar sobre o propósito e mensagem da epístola. Bom, percebe-se que o propósito da epístola foi dar aos crentes de Éfeso, né, e das regiões circunvizinhas, ensinos profundos como manter a unidade do corpo de Cristo. Nós vamos falar muito nesse trimestre sobre corpo de Cristo, essa unidade, e advertir-os a respeito do propósito da igreja. Por que a igreja existe? Por que a igreja está na terra? Né? Paulo tinha esse propósito ao escrever essa carta. Paulo sentia-se responsável pelos irmãos,
E como ele estava preso, ele escreveu cartas. Cartas para adverti-los como proceder, como viver corretamente, né? E Paulo tinha também um grande cuidado, uma grande preocupação com os falsos mestres que poderiam lá confundir os irmãos e prejudicá-los. Hoje continua a mesma preocupação, não é? Com os falsos ensinos, com os falsos mestres. Nós devemos tomar muito cuidado e ser como os irmãos de Bereia, conferir tudo na Bíblia, na palavra, né? O que está fora da Bíblia devemos rejeitar. Bom, Paulo então escreve cartas, né? Se fosse hoje ele faria uma live, se fosse hoje ele usaria o YouTube, como os nossos líderes, os nossos pastores estão fazendo, né? As igrejas nesse período de dificuldade estão fazendo o que tem ao seu alcance, né? Que é a tecnologia. E através disso, a igreja de Cristo é orientada, é edificada, é conectada, não é? Isso é maravilhoso. Outro propósito do apóstolo era advertir os irmãos a permanecer na sã doutrina. Na sã doutrina, como já falei, os falsos mestres rodeavam, como sempre, né? Então, esse era o propósito de Paulo, fazer com que os irmãos permanecessem, não desanimassem na doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo. E também, outro propósito de Paulo é fazer com que os irmãos buscassem, vivessem a santificação, né? Que é uma coisa central na Bíblia Sagrada, né? Santificação. O que é ser santo? É viver separado do mundo, separado do pecado. Eu gosto muito dessa definição, porque é exatamente isso que nós devemos fazer. Alguém disse que a Epístola aos Efésios alcança um campo mais vasto do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, com exceção de Romanos, porque Romanos é uma carta profundamente teológica e muito ampla, assim como Efésios também é, né? Ela abrange os judeus, a carta aos Efésios abrange os judeus, os gentios, os céus, a terra, o passado, o presente, os tempos futuros. Enfim, é uma carta que fala de profundidade, de coisas amplas, né? Enfim, ela não é uma carta que fica focada num problema local, de uma igreja local. Não, ela fala de coisas grandiosas, né? A sua mensagem principal é apresentar a igreja como o corpo de Cristo. É mostrar o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e que continua fazendo agora através pelo seu Santo Espírito, a fim de edificar uma nova sociedade chamada igreja, né? Então, esse é o propósito de Paulo, fazer com que os irmãos entendam que a igreja é um projeto de Cristo, é um projeto de Deus, ela foi levantada por Deus e essa igreja agora vive uma vida por um propósito bem definido, que é influenciar esse mundo, fazer com que através da igreja o mundo venha para Deus, tá certo? As pessoas vejam, conheçam a Deus através da igreja. No final da carta, então, Paulo lembra essa igreja de que ela está numa batalha espiritual constante contra as forças das trevas. E ela precisa usar as armas que Deus disponibiliza para ela. Você pode conferir isso lá no capítulo 6, a partir do verso 10 de Efésios. Nós temos uma lista lá de armadura, né, de ferramentas que nós podemos usar, devemos usar, para combater, para enfrentar esse inimigo espiritual que é o diabo. Muito bem, então ele conclui pedindo suas orações, dando uma missão a Tíquico e proferindo uma bênção e por fim ele encerra a sua carta. Bom, eu quero encerrar também aqui a nossa transmissão, nosso vídeo. Irmãos, falar da igreja é algo extraordinário. E a carta aos Efésios é uma carta especial porque onde Paulo estava? Na cadeia, preso. Paulo estava triste, estava angustiado, estava deprimido? Não, ele estava cheio de Deus. Foi um momento de grande comunhão que ele teve com Deus naquela prisão. E ali ele teve tempo para orar, tempo para buscar a Deus, tempo para falar com Deus. E ele recebe revelações de Deus. E ele recebe poder, graça de Deus. Então, por que essa carta ela é tão especial? Porque Paulo estava transbordando de Deus, cheio de Deus. Cheio de Deus. E agora ele vai escrever. E através dessa carta,
então nós vemos o quanto ele estava cheio das coisas de Deus. Por isso que é maravilhoso a gente estudar a carta aos Efésios. Eu tenho certeza que será um trimestre de bênçãos, será um trimestre de grande aprendizado. Aliás, vem numa boa hora, nesse momento que nós estamos passando, que a igreja passa por situações difíceis, né? São restrições, decretos, perigos, né? Enfim. Nós vamos, ao longo desses 3 meses, ver qual o papel da igreja, a função da igreja. E veremos que Deus, ele trabalha na igreja, ele tem um plano com essa igreja, ele conduz essa igreja, e não tem decreto, não tem política, não tem diabo, não tem armações, não tem nada que possa impedir que Deus leve o seu projeto até o final. Ninguém vai deter a Deus. Ninguém vai deter a Deus. Deus, ele tem o controle total da história. Tudo está no controle de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Nada, absolutamente nada. Então essa é a nossa alegria. É por isso que nós estamos confiantes de que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Nós estamos aí numa campanha de jejum nacional e temos total certeza, convicção de que a igreja passará por isso. E agora mais preparada, agora mais forte, para continuar a sua jornada rumo ao final. Rumo ao final. Estamos na reta final. O Senhor Jesus virá nos buscar. Você está preparado? Vamos nos preparar, vamos ficar firmes com o Senhor, vamos consertar a vida, viver a santificação e em breve veremos o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, grande domingo a todos e continuemos na presença de Deus e até a próxima, se Deus quiser.